que é um pouco delicado. Então vocês precisam perguntar, tá? Vocês não estão entendendo, vocês precisam perguntar. Vamos revisar os principais pontos que nós vimos nas últimas aulas. Nós começamos a estudar funções de N variáveis. Ok? Mas o que é uma função de N variáveis? Tá? Então, nós denotamos por A algum subconjunto do Rn. O que significa quando eu escrevo isso aqui? Que A está contido em Rn, algum subconjunto de Rn. Tá? Uma função de N variáveis é uma função definida em A com valores em R. Tá? Então, o que é uma função de N variáveis reais a valores reais? É uma correspondência que associa cada elemento 1 de A num único elemento que nós designamos por quem? F de 1 em R. Não é isso que nós vimos? Então, de novo, o que é uma função de N variáveis reais a valores reais? É uma correspondência que pega cada elemento U de um subconjunto de Rn e associa no único F de 1 em N. Ok? É uma regra. Tá? Esse U, ele é um elemento de Rn. Então ele tem essa cara. Tudo bem, gente? E este F de 1, isso aqui está, pertence a Rn, e o F de 1 é um elemento em R. Tá? Essas variáveis aqui, x1, x2 até xn, qual é o nome que elas recebem? Variáveis independentes. E essa variável aqui recebe o nome de quê? Variável dependente. Ok? Além disso, nós definimos o domínio de uma função de N variáveis. O domínio de uma função é o conjunto de todas as variáveis 1 em A para os quais F de 1 existe. Ok? Agora, note uma coisa. O domínio de uma função de N variáveis é um subconjunto de qual espaço? Do Rn. Ok? Então, claramente, isso aqui é um subconjunto do espaço Rn. Tá? E a imagem, nós denotamos dessa forma, é o conjunto de todos os F de 1 que estão em R, para os quais o veio do domínio da função. E claramente este conjunto aqui é um subconjunto de quem? De R. Ok? Então, veja bem. O que é uma função de N variáveis reais a valores reais? O domínio e a imagem. Isso daqui são os ingredientes fundamentais para que isso aqui exista. Tá? Nós vimos, na semana passada, que um caso extremamente importante dessas funções aqui, um caso particular, é o caso N igual a 2, né? São as funções de duas variáveis. Tá? No caso N igual a 3 também, são as funções de 3 variáveis. Tudo bem? Observe uma coisa. Uma função, caso N igual a 2, né, nós usamos uma notação especial. A função f vai estar definida no subconjunto do triângulo, assumindo valores em R. E no caso de uma função de duas variáveis, as variáveis independentes, nós combinamos aqui na sala de denotar por quê? XY, não é? Não era x1 e x2, é XY. Então, uma função de duas variáveis pega um par e transforma num número, que nós denotamos por Z. Aí. Ok? É um caso particular dessa definição. Caso
por trás dessa definição. Tá? Muito bem. E nós definimos também um conjunto chamado de gráfico da função de n variáveis. Como que se define o gráfico de uma função? No caso de uma função de n variáveis, o gráfico é o conjunto de todos os pares da forma U, F de U. Esses pares estão em qual dimensão? Lembra que nós discutimos isso? Eu perguntei isso para vocês. Esse elemento aqui está em qual dimensão? N. E esse daqui é um número, ok? Então, se você tem N números reais aqui, e aqui você tem apenas um número, esse par aqui está em qual dimensão? N mais 1, não é? Então, o gráfico de uma função de n variáveis é o conjunto de pares que estão em Rn mais 1, de tal forma que essa variável aqui, ó, eu não sei qual foi a notação que eu usei na última aula, foi x, não tem problema, tá? Só uma revisão, tá? De tal forma que U está no domínio da função. Está no domínio de f. Ok? Note uma coisa. Observação. O gráfico é um subconjunto de qual espaço? De Rn mais 1. Ok? Caso particular. De extremo interesse. Caso n igual a 12. Tá? Vocês vão notar que ao longo do curso, os casos que realmente merecem atenção aqui para nós, n igual a 2 e n igual a 2. Tá? O caso n igual a 2, como que é o gráfico de uma função de duas variáveis? É um subconjunto de espaço. A gente discutiu isso. Então, seguindo essa definição aqui, ó, o gráfico de uma função de duas variáveis é o conjunto. Quem seria essa variável U aqui, se a função tem duas variáveis? X e Y, não é? Então, é o conjunto dos elementos. Quem está faltando aqui? Aí aqui é Z, não é? É o conjunto dos termos de R3 com a seguinte condição. Essa terceira depende dessas duas, não é? Então, Z é função de x e y, e x e y veio de onde? Do domínio. Ok? Tudo bem, gente? Então, em geral, o gráfico de uma função de duas variáveis é um subconjunto de onde? De R3. Em geral. Isso aí nós chamamos de superfície. Tudo bem? É porque isso é a variável dependente e ela depende dessas duas. Isso, veio do domínio. Aqui, ó. X e Y veio do domínio da função. Tudo bem? Aqui estaria o domínio. Ok? Gente, uma coisa extremamente importante que a gente precisa ressaltar aqui é o seguinte: se a função tem duas variáveis, o gráfico dela está sempre numa dimensão acima. O gráfico é um subconjunto de R3. E o domínio está onde? É um subconjunto de R2. É isso que não pode causar confusão para vocês nesse momento. Tá? Agora, se a gente parar para pensar um pouco, veja bem. No curso de cálculo 1, nós esboçávamos vários gráficos de funções de uma variável. Você pega, por exemplo, a função 1 sobre x, lá no curso de cálculo a gente aprende a construir, a esboçar esse gráfico. Né? Você pega a função y igual a cosseno de x,
curso de cálculo a gente aprende a fazer isso, tá? Mas a facilidade que a gente tinha para funções de uma variável, infelizmente a gente não tem para funções de duas variáveis. Geralmente, construir um gráfico de uma função de duas variáveis requer apoio computacional, tá? Mas existem ferramentas que possibilitam ter um melhor entendimento de um possível esboço do gráfico de uma função de duas variáveis. É o que a gente vai começar a fazer hoje, tá? Existe uma ferramenta muito útil para entender melhor o comportamento geométrico de uma função, que é o chamado conjunto de nível, tá? Conjunto de nível. Esse conjunto de nível, veja bem, ele nada mais é, preste bem atenção nisso, ele nada mais é do que uma ferramenta que vai nos auxiliar a entender melhor o comportamento geométrico de uma função, de duas ou mais variáveis, tá? Então, vamos considerar f uma função de n variáveis reais, valores reais. Ok? Quero combinar com vocês que quando eu escrever isso aqui, subentende-se que o domínio da função é A. Tá? O domínio dela é A. Além de uma função de n variáveis, eu vou escolher um número real que eu vou denotar por C. Ok? Nós definimos o conjunto de nível da função da seguinte forma. Ele é denotado dessa maneira. O conjunto de nível da função para o nível C, tá? Ele é o conjunto de todos os pontos que estão no domínio da função para os quais a função é constante. Então, o que significa isso? Isso aqui é um subconjunto de qual espaço? Quem sabe dizer? Isso é um subconjunto de qual espaço? Oi? Pense, ó, se a função tiver duas variáveis, como fica esse x aqui? xy, não é? Então é o conjunto de todos os pares para os quais f de xy é igual a uma constante. Aí isso aqui é um subconjunto de qual espaço? R2, R3, R5? R2. Porque, como que eu sei? Eu conto as variáveis aqui, ó. Ok? Ó, esse x eu não estou pegando em A, mas A é um subconjunto de qual espaço? Rn. Então isso aqui é um subconjunto de Rn, tá? Então claramente isso aqui é um subconjunto de Rn, tá? Muito bem. Casos particulares, tá? Caso n igual a 2. No caso n igual a 2, o conjunto de nível da função recebe um nome especial. Ele é chamado, preste atenção, de curvas de nível. É uma denominação especial que nós damos para o conjunto de nível da função no caso dela ter duas variáveis. Então, eu vou reescrever essa definição para o caso n igual a 2. Então, como é que fica para o caso n igual a 2? O conjunto de nível é o conjunto, como fica aqui, gente? Ó, agora a função tem duas variáveis. Então, quais são as variáveis independentes? X e Y. Então, é o conjunto de todos os pares que estão onde? No domínio, né? Que é o subconjunto de R2. Para os quais... Como que fica isso aqui, adaptando para a dimensão 2? Aqui fica f de xy igual a quanto, gente? C. Tá, tudo bem. Isso aqui é o que vocês encontram nos livros de cálculo. Mas o que significa isso? O que significa? Olha só. Vamos imaginar uma superfície
superfície número 3 que represente alguma função de duas variáveis. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Suponha que isso aí seja gráfico de alguma função de duas variáveis, de uma f. Ok? É gráfico de alguma f. Escolha um valor c. Mas esse c, rigorosamente, tem que estar na imagem da função. Mas depois nós discutimos isso. Escolha um valor c. Vamos supor que eu escolhi c igual a 1. Ok? Para este valor c igual a 1, eu imagino um plano passando pelo ponto 1, paralelo ao plano XY. Em outras palavras, o que eu estou querendo fazer? Estou querendo fazer um corte na superfície. Mas como que é o corte? Paralelamente ao piso. Tudo bem? Eu entendi porque o C é C. Já vou chegar lá. Tá? Vamos imaginar isso daqui para mim. Isso aqui é a F. Ok? Isso aqui é a F. O que significa... Vamos começar a pergunta, porque senão depois a gente pode se perder. Olha para cá, gente. Isso aqui é a F, que é Z. Tudo bem? Isso aqui é Z. O que significa... Qual que é o meu C que eu escolhi ali? 1. O que significa geometricamente Z igual a 1? É um plano paralelo ao piso, de altura 1. Ok? Enxergaram isso? Então, o que eu estou fazendo, geometricamente, é interceptando essa superfície com um plano. E aparece uma figurinha assim. Vocês enxergam? Ah, e se o meu C fosse 20? Eu ia fazer um corte na altura 20. Se o meu C fosse 1 milhão, um corte na altura 1 milhão. Se o C fosse menos 10, um corte na altura menos 10. Ok? Tá, mas o que nós queremos, de novo, é interpretar isso. É isso que a gente precisa fazer. Tá. Então eu já enxerguei o que significa isso. É esse corte. Mas agora o que significa o lado de cá? O conjunto dos pares que estão no domínio da função, para os quais a função é constante. O que é isso? Esses pontos aqui, ó, vê se vocês concordam comigo, são todos os pontos dessa função para os quais ela vale 1. Vocês concordam? Os pontos de mesma altura. Tá? Só que eu quero, num certo sentido, projetá-los no domínio da função. Eu quero fazer isso. Ó. Isso é uma curva de nível relativamente ao nível 1. Num certo sentido, é como se você cortasse e olhasse aquele corte no chão. Então, só faz a projeção dele. Exatamente. Porque aí vai ser Exatamente. o tamanho dele, mas você vai enxergar. Na verdade, Patrícia, é como assim. Entre aspas, é como se você colocasse uma luz aqui e olhasse a sombra desse corte aqui. Tá? Isso aqui é muito usado até em plantio de café, em mapas topográficos. Não sei se vocês já viram o que é um mapa topográfico. Se eu chegar para vocês com esse desenho, ó, e falar para vocês que isso aqui é o mapa topográfico de alguma região, como que vocês interpretam isso? Vocês interpretam que
Os pontos que estão sobre essa circunferência aqui são pontos que estão na altura 1. Os pontos que estão sobre essa circunferência estão na altura 2. Esses aqui na altura 3 e assim por diante. Ok? Quando coloca no Google Maps lá, a opção terreno, acho que aparece. O mapeamento topográfico, né? Isso. Então veja bem, cuidado, porque isto daqui é que é a curva de nível para o nível 1. Não é isso. Você faz o corte e projeta. Ok? Pela própria definição, ó, eu quero olhar os pares do domínio da função para os quais a função é constante. É isso. Então, essa daqui é a curva de nível 1. Tudo bem? Ou melhor, vamos colocar assim. Curva de nível da função f. Olha a pena escrever isso aqui, a função f para c igual a 1. Está claro isso, gente? Está? Aplicações das curvas de nível. Tá? Aplicações. Na lista de exercício tem, mas a gente vai colocar algumas aqui. Tá? Mapas topográficos. Mapas topográficos. Uma outra aplicação extremamente interessante são as chamadas curvas de indiferença. Quem já fez economia viu essas curvas? Essas curvas de indiferença são curvas de nível de uma determinada função de duas variáveis. Tá? Então, essas curvas de indiferença aparecem de maneira natural na economia. Existem outras curvas chamadas, na física, existem umas curvas chamadas de isotermas. O que vocês acham? Pela própria natureza da palavra, isotermas. O que são isotermas? São curvas, ao longo dessas... Se eu pego uma isoterma, todos os pontos ao longo daquela curva têm a mesma temperatura. São curvas de mesma temperatura. Tá? Existem também as curvas equipotenciais. Curvas que, ao longo dela, você tem o mesmo potencial, por exemplo, potencial eletrostático, enfim. Tá? Existem outras aplicações. Tá? Mas uma pergunta natural é como visualizar essas curvas de nível? Ok? Como visualizá-las? Eu vou fazer um exemplo, mas antes disso eu vou mostrar o caso N igual a 3, que é um caso particular de interesse também. Que o caso N igual a 3, o conjunto de nível recebe um nome especial. Superfícies de nível. É tanto que, note uma coisa, isso aqui é uma definição mais geral, viu, gente? Isso aqui é uma definição mais geral. O que é um conjunto de nível de uma função de n variáveis? É o conjunto de todos os elementos do domínio para os quais a função é constante. Em particular, se a função tiver duas variáveis, é a mesma coisa. Eu fiz uma cópia dessa definição, adaptando o caso de duas variáveis. Agora, o caso n igual a 3, alguma dúvida, gente? Outro caso particular é o caso n igual a 3. Ok? Neste caso, gente, o conjunto de nível recebe o nome de superfícies de nível. Tudo bem? Superfícies de nível.
Como fica a definição para esse caso? Como fica? Bem? Com a superfície de nível de uma função. Agora a função tem quantas variáveis? Tem 3. Ok? Então, a superfície de nível é o conjunto de todos os termos, né? Que estão no domínio da função, para os quais a função é constante. Aí. Para os quais ela é constante. Tudo bem? Exemplo. Considere a função f de xy igual a x menos y. Vamos começar com esse caso. Isso aqui é uma função de duas variáveis. O seu conjunto de nível é chamado de curvas de nível. Ok? Eu estou interessado em esboçar algumas curvas de nível dessa função. Então, primeira coisa, eu vou escrever dentro do conjunto de nível dessa função. Ok? Então, as curvas de nível é o conjunto de todos os pares. Quem que é o domínio dessa função aqui, gente? Todo R2, não é? É o conjunto de todos os pares que estão em R2 com a seguinte restrição. Qual é a restrição? Que a função tem que ser igual a uma constante, não é? Mas quem é a função? X menos y. Então, x menos y tem que ser igual a uma constante. Muito bem. Aí. Ok? Uma outra maneira de escrever isso aqui, que talvez seja um pouco mais útil, é isolar a variável y. Se eu faço y para cá e c para cá, aqui fica x menos c igual a y, não é verdade? Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever o conjunto dos pares em R2 com a seguinte condição: y é igual a quanto? X menos c. Tá. Agora o que eu faço? Como eu quero esboçar algumas curvas de nível, eu atribuo valores para C. Ok? Atribuo valores. Vou começar atribuindo C igual a 0. Eu acho que vocês já sabem como que vai ser essas curvas de nível. O que ocorre se eu faço C igual a 0? Se eu ponho C igual a 0, que curva que eu obtenho? A identidade. Y igual a x é a função identidade, não é verdade? Então, para C, eu comecei colocando 0, porque eu vou ter uma coisa muito fácil. Fácil não, conhecida, né? Então, se C é 0, Y é igual a x. Então, nós já sabemos que figurinha que é essa. Ok? Coloco outro valor para C. Tá? Eu quero esboçar algumas curvas de nível. Então eu vou variar a constante C para eu obter algumas curvas diferentes. Para C igual a menos 1, fica y igual a x mais 1, ok? E que figurinha que é essa, gente? Também é uma reta. Mas observa uma coisa. Olha só. Y igual a x é uma reta, é a identidade, a 45 graus. Ó. Essa daqui veio para qual valor de C? 0. Ok? Tudo bem, gente? Agora, para C igual a menos 1, que figurinha que é essa? Continua sendo uma reta. Mas como que é essa reta? Ó, se eu faço x igual a 0, ela passa pelo 1. Ela passa pelo 1 aqui para y. E se eu faço y igual a 0, quanto que dá x? Menos 1.
Como é que você esboça uma reta? 0x e 0y, não é? Ó, seu 0x, quanto deu para y? 1. Ele marca 1 aqui. Agora 0, quanto dá para x? Menos 1. Está aqui. Ligue esses dois. Vai aparecer essa reta. Que, por sinal, ela é paralela à primeira. C igual a menos 1. Tudo bem, gente? Atribua outro valor para C. C igual a 1. Como é que vai ser? Y igual a quem? X menos 1. E de novo, isso aqui também é uma reta paralela à reta Y igual a X, não é verdade? Na verdade, se você olha por outro ângulo, se considera essa função Y igual a X, qual que é o efeito geométrico de somar 1 aqui? Você está pegando esse gráfico e levantando ele quantas unidades? 1. Qual que é o efeito geométrico de subtrair 1? O que você está fazendo com esse gráfico? Abaixando ele por uma unidade. Ó, para C igual a 1. Se o meu C fosse 10, qual que seria o efeito? Deslocar 10 unidades para cima. Não é verdade? Moral da história. Como são as curvas de nível dessa função z igual a x menos y? São retas paralelas à reta o quê? Y igual a x. Tudo bem? Mas observe uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco no computador para vocês. Onde que mora o gráfico dessa função? Onde que mora? Isso não pode ter dúvidas, hein, gente? Se eu perguntar qual que é o nome da rua que você mora, todo mundo sabe. Então, onde que mora o gráfico de uma função de duas variáveis? Em R3. Em R3. Isso daqui, se o gráfico está aqui em R3, isso daqui que eu desenhei está onde? No chão, em R2. Isso daqui está em R2. Ok? Então a gente precisa fazer essas ligações. O gráfico dessa função é um subconjunto do espaço R3. Mas as suas curvas de nível estão onde? Em R2. Isso aí, 3 são campos. Não pensa nisso em R3, porque isso mora em R2. Agora, observa uma coisa. Se a gente olha esse desenho aqui, é sempre possível você pensar de uma maneira mais intuitiva para as curvas de nível. Imagine que isso aqui é uma montanha. Ok? E eu quero olhar todos os pontos da montanha que estão digamos, a 100 metros de um determinado nível do solo. Vamos supor que esse C aqui seja 100. Aí, esses seriam os pontos na montanha. Só que eu quero olhar isso num mapa. Quero olhar em duas dimensões. Por isso que você projeta. Ó, pela própria definição do conjunto de nível. Pela própria definição. Esse aqui da linha Z que subiria, você olha de cima para baixo, em X e Y, onde está projetado? Olha só, assim, num certo sentido, faz o corte, obtém a curva. Essa curva aqui, para nós, são todos os pontos da montanha que estão a 100 metros de um determinado nível do solo. Tá, mas isso daqui não é a curva de nível. A curva de nível é você olhar isso no solo. Você projeta. Tudo bem? Só vai observar os mínimos pontos de X e Y. E Z isso. onde você observa o ponto
Exatamente. Por quê? Pela própria definição. Pela própria definição. Tudo bem? Oi. Pode explicar aquela parte que tem aqui? Onde? Aqui? É o gráfico. Sim. Tá, você entendeu isso aqui, né? Isso aqui, por definição, é um conjunto de nível dessa função. Mas como eu quero esboçar algumas curvas de nível, eu vou atribuindo algumas constantes. Eu tenho que fazer isso. Então eu comecei colocando C igual a zero. Se eu coloco C igual a zero, eu tenho uma figura conhecida. Y igual a x. É uma reta. Passando essa, ó, ao invés de escrever isso daqui, ó, y igual a x, eu fiz diferente. Eu sei que isso aqui é o gráfico da função y igual a x, só que eu fiz diferente. C igual a zero. Por quê? Porque esta curva nasceu quando eu fiz C igual a zero aqui. Mesma coisa, análogo para as outras. C igual a menos 1. Se eu põe menos 1 aqui, dá y igual a x mais 1. Tá, y igual a x mais 1. Como é que eu esboço isso aqui? Faça x igual a 0. Quanto dá para y? 1. Ok? Agora faça o contrário. Agora faça y igual a 0. Quanto dá para x? Menos 1. Limite os dois. Ok? Aí a moral da história é que você vai encontrando retas paralelas a essa primeira. Na verdade, como que eu descrevo as curvas de nível dessa função? Todas elas são retas paralelas à reta y igual a x. É uma maneira de descrever. Tudo bem? Era isso que você perguntou? Do R3. Sei, 2 ou R3. Oi? Tá. A questão é a seguinte. A função é essa. Ok? A função tem quantas variáveis? 2. O gráfico a fotografia disso aqui está em R3. O retrato disso aqui está em R3. Mas este desenho que eu fiz não está em R3. Ele está aqui no piso. Ó, isso aqui é x, y e z. Ok? Quando eu vou esboçar um gráfico disso aqui, eu preciso de x, y e z. Então eu preciso encontrar um par aqui, ó, no XY, e depois uma altura que é Z. Ó, eu vou formando os pontos, ok? Só que este desenho, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está no piso. Isso aqui que eu desenhei está no chão. Tudo bem? Mas seria como se passasse ali, então. Isso, exatamente. No caso, para ele. Vai passar aí, Claudio. Ou seja, no caso, para ele ser R4 e também ser o desenho R3, ele teria as duas constantes. Mas o caso que realmente vai ter interesse para a gente é R2 e Não, mas só me tirar, porque você ficou agora e eu pensei. Sim. Tem que pensar sempre nisso. Você tira uma dimensão. Porque você pensa assim, se tem duas, na verdade, teria que ser em R3, mas ele desenha em 2. É tirar uma dimensão. Tem que... Vamos ver outro caso aqui. Ó, exemplo 2. Tem a possibilidade de... Oi? Há a possibilidade de você ter 3 variáveis, mas não conseguir fazer o gráfico, não pode falar de recuado? Sim, porque o gráfico, a gente vai discutir isso. O gráfico é uma função de 3 variáveis, é um subconjunto de R4. Você não vê o gráfico, mas você vê a superfície de nível. E a superfície de nível também é Ele tem uma ideia de como vai ser o... Sim. Ó, gente, outro caso. Considere essa função aqui. F de xy, tá? 2x quadrado. Aqui, ó. Caso bem fácil também. Vamos lá.
Pergunta: como que são as curvas de nível dessa função? Quando eu pergunto como são as curvas de nível, qual que é a natureza geométrica delas, eu quero entender se são retas, são circunferências, são parábolas, qual que é a natureza delas. Tá? Observe uma coisa, mas mesmo se vocês souberem, vamos devagar. Vamos devagar. Primeiro, por definição, como são as curvas de nível? São um conjunto de pares que estão no domínio da função. Como o domínio é todo R2, para os quais a função é constante. Quem que é a função agora? X² mais Y² igual a C. Muito bem. Tá. Agora eu atribuo alguns valores para C. Só que, pela própria expressão, vocês percebem que eu não posso colocar valores negativos. Porque uma soma de quadrados em R não vai produzir nenhum valor negativo. Ok? Então eu vou começar com C igual a 0. C igual a 0. Para C igual a 0, x² mais y² é igual a 0. Que figurinha que é essa? Pense. Não se desespere, pense. Porque, ó, eu estou procurando um par cuja soma dos quadrados dá 0. Só tem um. 0 e 0. Se x for 0 e y for 0. Tudo bem? Então xy é 0, 0. Moral da história. Um único ponto aqui representa uma curva de nível. Tudo bem? Um único ponto. Agora, para ser igual a quem? 1. Gente, não há problema nenhum vocês pegarem e fazerem o seguinte: C igual a 1/4. Não tem problema nenhum. C igual a 200. Eu estou colocando alguns valores mais amigáveis aqui, tá? Para C igual a 1, x² mais y² igual a 1. Geometricamente, o que é isso em R2? Circunferência centrada na origem com raio 1. Então já dá para esboçar essas curvas. Ó, para C igual a 0 é a origem. Aí, é a origem. Para C igual a 1 é uma circunferência centrada na origem com raio 1. Então aqui, ó, C igual a 0, C igual a 1. Ok? Coloca outro valor qualquer. Se eu colocasse C igual a 1/4. Eu te falei desse negócio de foto, Claudinei. Você está pegando mal para você. Se eu coloco C igual a 1/4, eu tenho uma circunferência de raio meio. Uma titinha de raio meio. Ok? Então, para C, vou colocar C igual a 4. Não 1/4, vou colocar 4. Ok? Então, como fica? x² mais y² igual a 4. O que é isso? Circunferência centrada na origem com raio 2. Ok? Gente, então a partir disso daqui, se tem para C igual a 4, já dá para tirar uma conclusão de como são as curvas de nível. Todas elas são circunferências centradas na origem. Todas elas. Tá? E o raio depende diretamente de quem? Do C. Quanto maior o C, maior o raio. Quanto menor o C, menor o raio. Certo isso? Bem? Não há impedimento nenhum. Se eu chego aqui e coloco C
igual a... Por exemplo, C igual a 1/4. Estou colocando valores amigáveis. Isso aí é 2? Não, veio de C igual a 4. Veio de C igual a 4. Porque, ó, o que eu estou marcando aqui é o C. Tudo bem? Estou marcando o C. Tá? Então, essa daqui para C igual a 1/4. Está claro isso? Essas são as curvas de nível para essa função. Vamos ver outro caso. Daqui a pouco eu faço um exemplo de uma função com 3 variáveis. É a generalização. É o conjunto de todos os pares que estão em R2 com a seguinte condição, de que a função seja constante. Mas quem é a função? Y² menos x² tem que ser igual a C. Agora, observe uma coisa. Como aqui não é uma soma de quadrados, é uma diferença de quadrados, não há problema nenhum em ser negativo. Ok? Eu vou começar com C igual a 0. Tá? Então, para C igual a 0, como fica? Hein? Y² menos x² tem que ser 0. Tudo bem? Mas isso daqui é uma diferença de quadrados. E uma diferença de quadrados pode ser fatorada. Então isso daqui é a mesma coisa que eu escrever assim: y menos x, que multiplica y mais x igual a 0. Não é a mesma coisa? Por que razão? Porque isso aqui é uma diferença de quadrados. Agora, observe uma coisa. Eu tenho um produto nulo. Para que esse produto seja 0, eu tenho que igualar cada um dos fatores a 0. Não é verdade? Então, se este fator é 0, y é igual a x. Ou, se este é 0, y é igual a menos x. A gente já sabe o que é isso. É um par de retas. Oi? Eu não poderia elevar o termo de lá ao quadrado também? Não adiantaria de nada. Não, fica pior. Fica pior. Tá? Eu acho que você não ia concluir algumas coisas. Então, olha só. Isso aqui é um par de retas. Tá? Então, geometricamente, ó, o que é y igual a x? É uma reta, é a função identidade. E y igual a menos x é essa daqui, ó. Então, essas duas vieram de qual valor de C? 0. Agora eu vou colocar C igual a menos 1. Tá? Quando C é menos 1, como é que fica? Y ao quadrado menos x² igual a menos 1. Que eu posso escrever da seguinte forma, ou seja, eu posso multiplicar por menos 1 e escrever x² menos y² igual a 1. Que figurinha é essa? Isso aqui talvez alguns não saibam, mas isso daqui é uma curva chamada hipérbole. Tá? Isso aqui é um
uma curva denominada hipérbole. E mais precisamente é uma hipérbole sobre o eixo y. Tá? Então, é uma curva que tem mais ou menos essa característica. Agora, para C, então isso daqui são hipérboles. Para C igual a 1. Como fica para C igual a 1, gente? Y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. De novo, isso aqui é uma hipérbole. Só que é uma hipérbole sobre qual eixo? X. Aí. Agora, eu quero que vocês pensem numa coisa. Eu vou dar esse exercício para vocês. Vocês vão me contar amanhã o que acontece. O que acontece se eu colocar 2? O que acontece se eu colocar 2? Ou se eu colocar algum número que não seja 1? Como que ficam? Continuam sendo hipérboles. Mas como que ficam elas? É isso que eu quero que vocês pensem. Tá? Pensem com cuidado. Tá? Então, observe uma coisa, voltando nessa função aqui. Essa função, uma função de duas variáveis, nós sabemos que o gráfico dela é um subconjunto do R3. Só que as suas curvas de nível tem um par de curvas de nível aqui que tem uma natureza diferente das outras. Você tem hipérboles, mas para ser igual a zero você tem um par de retas passando pela origem. Tudo bem? Tome cuidado com isso. Um outro questionamento que a gente pode levantar é o seguinte, porque aqui, nesse primeiro exemplo, todas as curvas de nível eram retas paralelas à reta y igual a x. Aqui sempre eram circunferências centradas na origem. Mas será que as curvas de nível de uma função precisam obrigatoriamente, todas elas, apresentarem a mesma geometria? Não. Você pode ter algumas curvas que são retas, e outras são parábolas, são hipérboles. Ok? Você não precisa obrigatoriamente que todas tenham a mesma geometria. Tá certo? Vamos ver mais um caso aqui. Daqui a pouco eu vou fazer isso no computador para vocês enxergarem melhor. Tá? Exemplo 3, 4, né? Exemplo 4. Não entendi, Patrícia. Por exemplo, ali, você está falando que ele tem uma outra. Como que eu faço a análise deles, por exemplo, sem olhar como que eu distingo se são diferentes? Precisa esboçar. Olha, vamos ver esse caso aqui agora. Considere a função f de x, y, z, dada por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Como que é o conjunto de nível dessa função? Olha, como essa função, vamos lá, gente? Como essa função tem 3 variáveis, o conjunto de nível dela recebe o nome de superfícies de nível. Então, a superfície de nível dessa função é o conjunto de todos os termos de R3 para os quais x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a 5. Mas aqui está muito fácil. Para C igual a 0. Eu sei que C não pode ser negativo nesse caso, não é verdade? Porque não tem uma soma de quadrados negativa.
Então, para C igual a zero, eu tenho x quadrado mais y quadrado mais c quadrado igual a zero. Isso se reduz a um ponto, que é a origem. Ok? Então, daqui a gente tira x, y, z, é exatamente a origem. Para C igual a 1, vocês já sabem o que vai aparecer. Para C igual a 1, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é 1. Geometricamente, o que é isso? Isso, uma superfície esférica de raio 1, centrada na origem. Se eu coloco C igual a quanto? É uma superfície esférica com raio quanto? 2. Só tirar a raiz quadrada deste tipo. Ok? Então, observe uma coisa. As superfícies de nível agora são subconjuntos do espaço R3. Tá? Então, para C igual a zero, ó, a primeira superfície de nível. Para C igual a 1, uma superfície esférica com raio 1. E assim por diante. Para C igual a 9, uma superfície esférica de raio 3. Ok? Agora, de novo eu vou enfatizar uma coisa aqui com vocês. Olhe para essa função. Poderia muito bem fazer isso. Já eu volto para isso. Poderia fazer isso. Para quê? Para enfatizar que isso aqui é uma grandeza, isso aqui é um número que depende de 3 outros. Por isso que é uma função de 3 variáveis. Ok? É uma grandeza que depende de 3 outras. É uma função de 3 variáveis que a gente denota dessa maneira. O gráfico dessa função é um subconjunto de qual espaço? R4. Para eu visualizar o gráfico, eu aumento uma dimensão. Então, geometricamente, nós não vemos esse gráfico. Ele mora em R4. Mas o conjunto de nível dessa função mora em R3. E o conjunto de nível dessa função recebe o nome do quê? De superfícies de nível. Tá certo? Então, tome cuidado com essas coisas. Tá? Poderia continuar aqui, ó. Mas aqui nós já entendemos a geometria de todas as superfícies de nível. Tudo bem? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Olha só. Tem vários softwares que fazem isso. Só que tem uma notícia boa. Na própria internet, sem instalar nada na sua máquina, você consegue fazer essas coisas. Tá? E sem dificuldade nenhuma, porque alguns softwares, o que você precisa? Você precisa ou digitar a função e procurar o lugar adequado para pedir o gráfico, pedir as curvas de nível, ou seguir alguns comandos. Tá? Tem um software gratuito que eu vou passar um link para vocês, se vocês quiserem instalar, eu já mando os 2 comandos. Aí os comandos você coloca lá e escreve a função que você quer. Aí gera o gráfico e o outro gera as curvas de nível. Tá? Mas a vantagem desse que eu vou mostrar é que você não precisa instalar nada na sua máquina. Tá? Você faz tudo online. Tá? Isso aí, na verdade, é uma espécie de... é parte de um software que se chama matemática. Aí, o aplicativo se chama Rover. Só digitar no Google esse Rover. Tá? Agora, ó, preste atenção nisso aqui que eu vou fazer. Ó. Eu vou
digitar aqui essa função aqui. X² mais Y². Tá? Ou a gente pode seguir a sequência dos exemplos. Eu vou digitar x menos y. Ó, x menos y. E vou dar um enter. Tá? Vamos ver o que vai aparecer. Ó, primeira coisa aqui que ele faz aqui. Ele esboça o gráfico. Tá? Ele esboça o gráfico. Só que em seguida, ele apresenta as curvas de nível ali. Qual foi a conclusão que nós chegamos daquela x menos y? São retas paralelas à reta y igual a x, as curvas de nível, não é? Então, se você observa aqui, ó, que, cuidado, às vezes quando a gente está olhando o resultado do software, a gente pode ficar um pouquinho confuso. Ó, 0, 0, aqui é a origem. Vocês perceberam isso? Aqui é a origem. É como se tivesse um eixo, que a gente está tão acostumado, desde criança, a fazer assim. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, aqui está a origem. Tá? Então, aqui, essa reta aqui é a reta y igual a x. E as outras são retas paralelas. Ok? Agora, vamos ver o segundo exemplo. Você volta, digita x². Agora, para eu digitar potência, eu faço isso aqui, eu uso o chapéu. Vocês sabem, né? x² mais y². Dou um ok. Ah lá. A gente já sabia que o gráfico disso aí é um paraboloide elíptico. Tá? É aquela espécie de malha. Agora, em seguida, vem as curvas de nível. Esse software deriva, integra, faz o que você quiser. Olha lá. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que as curvas de nível eram o quê? Circunferências. Tá? No software que eu vou mandar para vocês, que chama Máximo, é gratuito. Tá? Eu mando os comandos. Tem um comando interessante, que ele faz essas coisas conjuntamente. Ele esboça o gráfico da função e no mesmo gráfico ele mostra as curvas de nível. É como se você estivesse fatiando a função e projetando o fatiamento. Tá? Ele fala, esse daqui eu não sei fazer. Ele deve fazer, mas eu não sei. Tá? Vamos ver a outra. Qual que era a outra mesmo? x², não, y². y² menos x². Isso aqui é a célula de cavalo, não é? Lembra? Olha lá, hiperbólico e parabólico. É o parabólico hiperbólico. Olha lá, a célula. Quando a gente estudou superfícies quádricas, eu falei que z igual a y² menos x² é um caso particular de uma superfície quádrica chamada de paraboloide hiperbólico. Mas que aqui, para nós, é um exemplo, é um belo exemplo de uma função de duas variáveis. As curvas de nível. Ó, aqui. Infelizmente, esse desenho já responde a pergunta, né? Ó. Aqui, gente. Y igual a x, y igual a menos x. Ok? Os primeiros ramos das hipérboles que nós encontramos, tá? Tem como você pedir que ele esboce mais curvas de nível, tá? Que aqui está ilustrando apenas algumas, mas ali já é mais do que suficiente, porque o importante é você entender qual que é a natureza das curvas de nível. Você olha para a função e consegue falar assim, poxa, a natureza das curvas de nível são intégras, igual nós fizemos aqui. São retas, paralelas à reta y igual a x. Ok? Vamos digitar uma outra função qualquer aqui. Ó. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, seno, eu acho que vai ser assim, né? Por inglês, né? Seno
uma série de coisas que essa função. Olha lá. Espécie de um chapéu invertido. Tá? E olha como só. Não, mas ele não era bem essas coisas de livro, era uma coisa mais complicada. Vamos voltar. Cosseno de x vezes y mais exponencial de x quadrado mais y quadrado. Se eu não digitei errado, veja. Se eu digitei errado, vai apertar o outro. As coisas de. Enfim, depois vocês podem ficar brincando com isso. Na própria. Aquele exercício da lista, vocês podem conferir aqui. Tem as respostas que eu mandei pela rede, depois vocês podem conferir aqui. Tá? Tem alguma dúvida, gente? Então, as curvas de nível, olha bem, elas no fundo elas representam um instrumento para melhor visualizar uma função, para ter um melhor entendimento do comportamento geométrico da função. Tá? Isso por caso n igual a 2. Caso n igual a 2. Só para, como nós estamos estudando superfícies, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha aquela superfície aí. Essa superfície essa superfície, ela é uma superfície famosa para os matemáticos, que é uma superfície que foi descoberta por um professor chamado Celso Costa. É um professor da Federal Fluminense. Tá? É um objeto em 3D que possui algumas particularidades matemáticas. É um exemplo de uma coisa que a gente chama de superfície mínima, que aparece na geometria diferencial. Mas essa superfície foi esse próprio professor que encontrou ela e descobriu que ela tem uma série de propriedades interessantes. Tá? Quando vocês tiverem com o tempo, vocês digitam no Google superfícies da geometria. Vai aparecer coisas belas demais, entendeu? Vocês podem ficar pegando. É claro que as superfícies que nós estamos estudando são superfícies extremamente particulares que representam funções de duas variáveis. Tá? Mas tem superfícies bem mais gerais que não representam. Tá? Amanhã a gente continua. Tá?